Opa, estamos aqui com o primeiro episódio de Lopa, lições onde provamos algoritmos, e no primeiro episódio de hoje a gente vai estudar um pouco, né, o algoritmo de Johnson, que é um algoritmo de grafos, bastante utilizado, né, no Max Flow-Minkoff, mas pode ser utilizado em outros problemas em geral. E tá, primeiro, né, o algoritmo, para quem não conhece, o algoritmo de Johnson, ele nos permite, após um pré-processamento, ele nos permite rodar um Dijkstra em um grafo com aresta de peso negativo, dado que a gente não tem ciclo negativo nesse grafo. E ele nos permite rodar o Dijkstra sem que a gente perca complexidade, né? Porque quando a gente roda o Dijkstra em grafo com aresta de peso negativo, a gente não tem a garantia de que o Dijkstra vai rodar em... deixa eu achar o pente aqui. Aí. A gente não tem a garantia de que ele vai rodar em O de n mais m, né? M arestas, mais n log de n. Porque com a aresta negativa, a gente pode estar voltando pro mesmo vértice. Então, isso aqui não vai se manter. Porque isso aqui só se mantém, n log n, só se mantém, e o m também, né? Só se mantém porque a gente visita cada vértice apenas uma vez. Se a gente está repetindo o mesmo vértice, essa complexidade pode explodir. Então, o algoritmo de Johnson vai ajeitar o peso das arestas e fazer com que essas arestas tenham um peso não negativo, mantendo nossa complexidade aqui. Beleza, e como que o algoritmo de Johnson funciona, né? Vamos aqui pro código de Max Fobin-Cost, para já visualizando o código junto. E a primeira coisa que a gente faz no algoritmo de Johnson, a gente pode vir aqui também, é rodar um Belmont-Ford para calcular a distância de do nó source até para todo outro nó. Se esse nó source não alcança todos os nós do nosso grafo, a gente pode fazer um nó source fake e ligar ele com aresta de peso zero ou qualquer outro nó, a todos os outros nós do grafo. Mas se o nó source a gente souber por algum motivo que o nó source consegue alcançar qualquer nó do nosso grafo, então a gente pode só usar esse source normal. Tá. Então a gente roda o Belmont-Ford, vê a distância do nosso nó source para todo o nó do nosso grafo, e ao mesmo tempo a gente já pode verificar se tem um ciclo negativo. Aqui eu não estou verificando, mas a gente pode já verificar aqui. Se tiver um ciclo negativo, a gente fala que não dá para fazer o Johnson. Com isso, a gente vai ter nossas distâncias do nó source até todos os outros nós, que a gente vai chamar de h de u, que é a distância de S para U. Tá. Com isso, a gente vai ajeitar os pesos do nosso grafo, somando. Então, a gente vai pegar uma aresta do nó para o V e a gente vai somar h de U menos h de V em cada uma dessas arestas. E agora todas as nossas arestas vão ter o peso não negativo. Com isso, a gente consegue rodar o Dijkstra sem perder complexidade. Né? A gente consegue rodar o nosso Dijkstra sabendo que as arestas são não negativas. Agora vamos provar que isso aqui vai ser maior ou igual a zero, que é o peso novo nas arestas. Tá? Imagina que a aresta de U para V está no nosso menor caminho de S até V. Então isso significa que H de V vai ser igual a H de U mais... Então a distância de S para V vai ser igual a distância de S para U mais o peso da aresta
Aí. Tá. Então isso significa que a distância de S para V vai ser igual à distância de S para U mais o peso da aresta de U para V. Porque se esse é o menor caminho se a aresta de U para V vai ser o menor caminho tá no menor caminho de S para V, isso vai ter que ser verdade. Então a gente já ajeita passa para o lado para ficar mais fácil aqui. Então a gente vai ter isso no primeiro caso aqui. Então esse primeiro caso é a aresta de U para V está no menor caminho. S para V. Tá, agora vamos pro caso 2. Segundo caso, U para V não está no menor caminho de S para V. Nesse caso, a gente vai ter a desigualdade de que H de V vai ser menor do que H de U mais o peso da aresta de U para V. Porque se for igual, ela vai estar no menor. A aresta de U para V está no menor caminho. E se for maior, é impossível ser maior, porque por definição, H de V é o menor caminho de S para V. E H de U é o menor caminho de S para U. Se o H de V for maior, quer dizer que a gente tem um caminho a gente vai para U, depois usa essa aresta, que vai ser menor do que o caminho que a gente achou com Bellman-Ford. Então é impossível. Então essa desigualdade aqui vai ser verdadeira. Então a gente só passa para o lado aqui agora, para ficar mais claro. Vamos inverter aqui. E com isso a gente tem W de UV mais H de U menos H de V, isso é maior que zero. Então, juntando esses dois casos aqui, a gente tem que todas as nossas arestas têm o peso maior ou igual a zero. E com isso a gente pode rodar o algoritmo de... A gente pode rodar o Dijkstra com esses pesos sem nenhuma preocupação que vai rodar rápido. Tá? E com isso a gente também pode rodar o Dijkstra tipo, de qualquer NOI sem ter que rodar o Bellman-Ford de novo pro S, porque agora a gente sabe que todas as nossas arestas têm o peso não negativo. Então se a gente rodar o Dijkstra com source sendo qualquer NOI, vai dar certo. E aí, pode rodar sem preocupação, não precisa rodar o Dijkstra tipo sempre começando do no S que você usou para fazer calcular o H, né? Tipo, tanto no S verdadeiro ou no S fake, que você usa o peso zero. A gente pode calcular agora o Dijkstra começando de qualquer no source I, ou tipo, usar multisource Dijkstra, tipo, começando de J, que a gente vai conseguir, a gente vai ter, essa constante vai se manter. Então pode rodar sem preocupação. Beleza, agora só falta mostrar a corretude desse algoritmo e a primeira parte do algoritmo de Johnson está feita. Então vamos lá. Ainda não está muito claro ver que usando essas arestas a gente vai conseguir o caminho mínimo o caminho mínimo com o nosso Dijkstra. Então vamos lá.
Vamos supor que a gente correu o algoritmo de Dijkstra de um vértice U para um vértice V qualquer. E tá, vamos ver o que acontece. Vamos supor que no caminho de U até V, o nosso algoritmo vai passar pelos nós I0 e 1 até IN e finalmente chegar no V. Beleza. Então, o, a nossa distância calculada pelo Dijkstra de U até V vai ser igual a peso da aresta U até I0 mais H de U menos H de I0, como está aqui em cima. O peso da nossa aresta é esse agora. De 0 até I1 mais H de I1 mais H de 0 menos H de 1 mais os nossos estão no meio até IN até V mais H de IN menos H de V. Tá. Então a gente pode cortar essas partes aqui que elas estão se cancelando e no final das contas deixa eu ajeitar aqui. Aí. Tá, no final das contas o Dijkstra de OTV vai ser igual a o peso das arestas mais aí vão sobrar apenas dois H's que não dá para que eles não se cancelam, que é H de U menos H de V. A gente vai ter essas constantes aqui de H de U, H de U e H de U e H de V. O que vai mudar no nosso Dijkstra, que o nosso Dijkstra está calculando, vão ser a soma dessas arestas, que por um acaso acaba sendo a distância que a gente quer calcular, né? E a gente está tentando minimizar a distância. Então, já que isso aqui são constantes, o nosso algoritmo vai acabar calculando a distância mínima. E a gente só precisa fazer algumas alterações para ver a distância real, que vai ser a distância real de U para V é igual ao Dijkstra de U para V. E a gente ajusta, remove o H de V e o H de U e o H de V. E com isso a gente tem a nossa distância real. E a gente pode garantir a corretude do algoritmo de Johnson. Beleza, então. Agora que a gente já conhece o algoritmo de Johnson e as suas propriedades e sua corretude, a gente pode agora para a próxima parte do vídeo, que é mostrar porque que o algoritmo de Johnson funciona no Max Fleming Cost, mesmo que o nosso grafo esteja sempre mudando, né? Com o nosso grafo residual, a aresta de retorno fica sendo ativada, desativada, nosso grafo está sempre mudando, e porque o algoritmo de Johnson continua funcionando, dado que a gente faça os ajustes corretos no nosso H aqui. Tá, vamos lá. Então, primeiro, vamos deixar um pouco mais simples aqui. E a gente vai estar denotando a distância real de S para U, que é igual ao Dijkstra de S para U, menos H de S mais H de U. Aqui a gente vamos tirar o S, porque a gente já vai sempre fazer a distância de S do source para alguma coisa, no maximum cost. E aqui a gente sabe que o H de S vai ser sempre zero, que é a distância de S até S, do Bellman-Ford. Então, tá, isso aqui vai ser nossa primeira denotação.
Tá, agora vamos dar uma olhadinha aqui no nosso código do Maximum Cost. Então, esse é o código. A gente primeiro chamou o Belmont Ford e depois a gente chamou de extra para pegar os nossos argumentos paths de custo mínimo um por um. E aqui a gente pega e ativa ou desativa nossas arestas de retorno aqui. Aqui a gente está mudando nosso grafo residual. Tá. Então, tá, primeiro a gente vem no Belmont Ford e a gente sabe que no começo o nosso H está sempre certo. Então, com o H sempre certo, a gente sabe que isso aqui é verdade. Então, beleza, na nossa primeira iteração tá safe. E tá. Então agora vamos ver o que acontece depois da primeira iteração. A gente descobre a gente vai, aqui vai estar tudo certo, não precisa se preocupar. E agora a gente vai mudar o grafo. Vai fazer ativar algumas arestas de retorno. Então vamos lá. Imagina que o caminho mínimo vai passar por S. Sempre começa do S. Vai chegar até T por esses vértices. A gente vai ativar essas arestas de retorno aqui. Beleza. E a gente tem que ver que essas arestas vão estar respeitando isso aqui também. Depois da primeira iteração. Então, sem mudar o H, essas arestas vão estar respeitando a nossa propriedade aqui. Elas têm que ter o peso maior ou igual a zero. Então, vamos pegar isso aqui, por exemplo. Esse vértice U e V. E vamos pegar essa aresta aqui. Tá, a gente tem que provar, a gente tem que ver se o peso de V para U, né, que a gente está vendo a reversa agora, esse é U e esse é V. Os dois parecem V, mas tá safe. Então, W de V para U mais H de V menos H de U tem que ser maior ou igual que zero. Vamos ver se isso aqui é verdade. A gente sabe que... Vamos ver alguma coisa que a gente sabe aqui, que se esse é o caminho mínimo de S para T, e a gente tem uma aresta de retorno aqui, isso significa que a aresta de U para V, ela está no caminho mínimo de S para T. Então a gente pode ter essa constante aqui, que H de V vai ser igual a H de U mais W de UV. E a gente também sabe isso aqui, que é o custo da aresta de retorno, o peso da aresta de retorno é sempre o peso da aresta correspondente negativo. Então vamos anotar aqui do lado, que W de UV é igual a menos W de VU. Beleza. Vamos passar isso aqui para o lado. E a gente tem que W de UV mais H de U menos H de V é igual a zero. E agora vamos juntar esses dois. Então, menos W de VU mais H de... menos H de V mais H de U é igual a zero. E se a gente multiplicar os dois lados por menos 1, a gente tem essa parte, a parte que a gente quer provar aqui, né? Então, menos H de U é igual a zero. Então, com isso a gente sabe que isso aqui vai ser maior ou igual a zero, mais especificamente igual a zero. Então, todos esses nossos vértices que a gente está adicionando respeitam a nossa propriedade. Então, a gente sabe que depois da primeira iteração, com o nosso grafo residual, sem mudar o H, a gente consegue confiar no... A gente consegue ter essa propriedade das arestas que
que faz o algoritmo de Dijkstra rodar certo depois, rodar rápido. Tá. Então a gente sabe que se nosso H for sempre a distância de S, H de U sempre for a distância de S até U certa, essa propriedade se mantém, e essa aqui também se mantém, das arestas reversas. E essa aqui dá a fórmula pra gente da distância exata. Então, a distância verdadeira, distância real de U, é igual ao Dijkstra de U que a gente calculou, mais o H de U. Então, depois que a gente terminar de rodar nosso Dijkstra, a gente tem que calcular a distância real de U e atribuir isso a H de U. Que no final das contas vai ser adicionar aqui. No final é apenas adicionar Dijkstra de U ao H de U. Beleza? Então, é por isso que tem essa linha no código do Max Flow Cost. H de U sempre mais igual ao Dijkstra de U, que é o dist. Então, essa parte parece meio confusa, mas vamos tentar explicar de outro jeito. Beleza. Então, ó, quando a gente rodar a primeira iteração do Dijkstra, o sdist vai ser sempre zero para tudo. Porque a nossa distância real vai ser igual a zero mais h de u, porque o grafo não está mudado. Então, quando a gente ajeitar o h na primeira iteração, o h vai se manter o mesmo, porque o dist é zero. E a gente ativa algumas arestas reversas, mas não tem problema que a gente não mudou o h, porque se a gente tiver uma aresta, um caminho reverso, a gente sabe que isso aqui sempre vai ter peso zero. E a nossa propriedade das arestas ter o peso maior ou igual a zero vai se manter. Então a gente pode rodar o algoritmo, o Dijkstra de boa depois. Aí depois que a gente rodar o Dijkstra nesse grafo, tipo no grafo residual, a gente vai achar uns caminhos novos agora. Então esse H vai ter que ser mudado. E o Dijkstra não vai ser zero no começo, então a gente tem que reajustar a nossa distância H, a distância real, somando o Dijkstra no H. O Dijkstra no H de todos, que é o que a gente faz aqui. E a gente sempre está mantendo a nossa propriedade a nossa propriedade que a gente precisa do H ser a distância de S para U, que faz o peso das arestas ser sempre maior ou igual a zero. Tá. E aqui embaixo nós mostramos que se H de U representa a distância de S para U, as arestas de retorno novas do grafo residual terão peso zero, e assim respeitando a constante necessária do Dijkstra. Tá, esse aqui é o passo a passo do algoritmo, e assim fica mais fácil de ver o que está acontecendo. Primeiro o Belmont calcula H, e no primeiro estado do grafo, né, H de U é a distância verdadeira de S para U. Então, como foi mostrado, o novo peso das arestas é não negativo. Aí depois nós repetimos esses três passos enquanto houver algum argumento em path. E primeiro, né, o Dijkstra calcula dic e acha o caminho mínimo usando o peso W de UV mais H de U menos H de V. Usa esse peso para as arestas. Segundo, a gente reajusta H com H de U mais igual a dic de U. Isso por causa da distância verdadeira ser dic de U mais H de U. E queremos manter H sempre atualizado para garantir o peso não negativo das arestas. E terceiro, a gente cria as arestas de retorno para o caminho mínimo encontrado no Dijkstra, do Augmenting Path. E essas novas arestas agora, a gente sabe que elas respeitam a constante necessária para a complexidade do Dijkstra. E por acaso elas acabam sendo igual a zero, mas a gente só precisava que elas fossem maior ou igual a zero. Tá. E
A gente fez tudo isso, mas o que mais importa mesmo aqui é, é garantir o peso não negativo para as arestas. Então a gente fez tudo isso só para provar isso. Então essa é a parte mais importante mesmo. A gente sempre está tentando garantir o peso não negativo para as arestas. E isso é o que mantém o Johnson funcionando no caso mais simples e também no caso do Max Flamencost, que a gente está mudando sempre o grafo. Tá, e para fechar agora, vamos com um trick que pode cortar bastante complexidade do seu Max Flamencost, que é quando você não tem a aresta negativa de custo negativo no seu grafo inicial, então a gente sabe que esse custo vai ser sempre positivo, a gente não precisa rodar o Belmont-Ford aqui, porque a gente sabe que não vai ter ciclo negativo no primeiro grafo. Então, em vez disso, a gente pode usar um Dijkstra para calcular os Hs. E a gente ganha a complexidade de não ter um Belmont-Ford rodando no começo. Então, já que a gente pode substituir isso aqui por um Dijkstra, a gente pode, na verdade, nem chamar essa primeira parte de preparar o H do algoritmo. A gente pode começar os H sempre com 0. E o H vai ser calculado no começo aqui, na primeira interação com o dist, que a gente roda o Dijkstra vai rodar o Dijkstra pela primeira vez aqui e o H vai estar certo na primeira interação quando a gente somar a dist no H. Então, se você souber que o, todas as áreas são positivas no primeiro grafo, no grafo direto do flow, é só cortar essa parte do código, é só comentar isso aqui, que o algoritmo vai rodar muito mais rápido e vai estar correto. E é só isso. Falou.